O CV somos nós num papel enquanto candidatos. Eu digo sempre isso. Uhum. A primeira impressão que um recrutador vai ter do candidato é através do currículo. Uhum. Se estão a pedir psicologia e tu és engenheiro, não vale a pena. Não tem nada a ver com a tua área. Certo. E infelizmente as pessoas, por conta do desespero, e eu entendo, porque nós estamos numa situação econômica muito difícil. Eu já vi foto de casal no LinkedIn, Daniel. A mulher ciumenta. Estou a falar sério, isso é muito sério. Casal. Cordiais saudações, eu sou Daniel Cães. Este é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. O propósito desse podcast é mostrar na nossa Praça Nacional os engenheiros que cá temos e mostrar na Praça Internacional os engenheiros angolanos que atuam no exterior. Como vocês sabem, para a produção de um podcast requer custos e a produção deste episódio foi patrocinado pelo Conteúdo Local, um software de recrutamento de engenheiros e não só, e é patrocinado pelo Dr. Leiroi Mwandumba José. Hoje o tema é o CV ideal. Vamos ter uma conversa agradável com a prezada Miriam Xavier e espero que gostem. Boa tarde, prezada Miriam. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Uhum. Eu estou bem. Estamos aqui ansiosos para o podcast e para as perguntas que estão por vir. Nós é que agradecemos por atender o nosso chamado, né? Como sabe, ultimamente há muita procura de emprego e principalmente as pessoas agora querem ingressar muito no setor petrolífero, que é provavelmente o setor que paga alguma coisa em relação aos outros setores. Hoje vamos começar com o nosso tema, como disse, é o CV ideal. Eu gostaria primeiro de saber o que é o CV. Falando terra a terra, Uhum. o CV somos nós num papel enquanto candidatos. Eu digo sempre isso. Uhum. A primeira impressão que um recrutador vai ter do candidato é através do currículo. Uhum. Então, o currículo é um documento que deve ser elaborado de forma estratégica para captar a atenção do recrutador. Uhum. Nesse currículo, nós temos que partilhar toda a informação essencial de forma objetiva e clara, Certo. que são as nossas informações pessoais pertinentes, o que quer dizer que não são todas, Uhum. a experiência profissional, académica, bem como as competências. Uhum. Então, para aquelas pessoas não só que estão à procura do emprego, mas até para aquelas que já trabalham, mas atualmente pretendem fazer uma transição de carreira, querem mudar para um outro setor, dizer que antes de eu contactar um candidato para uma entrevista, eu vou ter contacto com o quê? Com o Com CV. CV. Então, o CV é como se fosse o nosso bilhete de identidade. Nosso Certo. bilhete de identidade serve para quase tudo aqui em Angola. Uhum. O currículo para o mundo profissional é o nosso cartão postal. Uhum. Quanto ao CV, tem qualificações de CV? Digo isso porque tive a ver uma postagem que fez no LinkedIn Sim, que falou das cores do CV sim. e disse que o CV tem de ser ele todo ele a cor preto, se é isso, se não me engano. Atualmente, e eu tenho estado a abordar e vou continuar a falar sobre isso para despertar a atenção das pessoas. Nós estamos a viver uma mudança drástica a nível mundial com a implementação da inteligência artificial e nós aqui em Angola não íamos ficar de parte, já fomos influenciados, não é? E a inteligência artificial tem as suas vantagens e desvantagens, e uma das vantagens para os processos de recrutamento e seleção é a automatização dos processos. Torna eles mais eficientes e menos longos. E como é que é útil? As empresas hoje usam sistemas de ATS, que é para fazer a triagem dos currículos, em que em vez de nós, enquanto profissionais, porque antigamente fazia essa triagem de forma manual, né? Em vez de nós fazermos isso de forma manual, nós hoje enviamos os currículos para estes sistemas que as empresas atualmente usam
e pedimos que eles façam a triagem dos currículos que tenham as competências que nós estamos a precisar para a vaga. Então, aquele sistema trabalha com um algoritmo, Certo. como se fosse um robô que está por detrás daquilo. Ele vai ler toda a informação que eu vou pedir para ele ler. E como recrutadora, eu não vou pedir ao ChatGPT ou Gemini, ou seja, qual for a aplicação que as empresas usem, para ler, por exemplo, as cores ou os gráficos do currículo. Eu vou pedir para ele dizer-me quais são os currículos que compreendem as competências que a vaga precisa. Logo, quanto menos informação desnecessária tiver, mais facilmente esses aplicativos vão fazer a triagem. Então, o aconselhável hoje em dia é usarmos o formato preto e branco. O fundo é branco e as cores são pretas. Então não é que é uma condição sine qua non que tem de ser preta. Disse, pelo que eu entendi, que é preta porque provavelmente o sistema ATS, não é? Sim, Não porque lê cores ou não faz... E eu sou da opinião que mesmo que as empresas não utilizem, porque não são todas que usam, e são sistemas caros. Estamos a falar de médias e grandes empresas que já usam, não são todas as empresas que usam, mas uma boa parte já aqui em Angola. Mesmo para aquelas que não usam e o profissional de RH ainda faz a triagem de forma manual, eu não vou olhar para as cores, Daniel. Eu não vou olhar para gráficos, eu vou olhar para aquilo que eu estou à procura. Eu tenho uma descrição da vaga, que pede alguns requisitos, que pede algumas competências, eu vou olhar para aquilo no currículo. Por exemplo, eu vejo pessoas com currículos cor-de-rosa, vermelhos, laranjas. Quer dizer, eu não vou prestar atenção a isso de todo. Eu vou prestar atenção à sua informação, saber que, olha, eu preciso de alguém para uma vaga de engenheiro que tenha experiência entre 5 a 7 anos. Eu vou querer logo procurar quantos anos aquele candidato tem de experiência naquela área. Ele tem que ter domínio da ferramenta YX. Eu vou logo procurar, porque infelizmente ou felizmente há certas vagas que pedem requisitos que são fatores eliminatórios. Que se tu não tiveres aquilo, por mais que tenhas outros requisitos, eu não consigo contratar. A menos que, e acontece também, casos em que recursos humanos quer também dar uma chance ao candidato e quando apresenta a direção, aquele perfil diz, olha, ele não tem esta competência, mas tem tudo isso que nós precisamos. Talvez a gente pode fazer uma experiência, contratá-lo, nem que for numa primeira instância, vamos dizer, ou como estagiário, ou com um contrato por tempo determinado, dar uma formação daquela competência que ele não tem e ver se ele consegue dar conta do trabalho. E eu sou a prova viva. Eu comecei a trabalhar em fevereiro deste ano numa nova empresa e lembro perfeitamente quando fui fazer a entrevista, havia um requisito que eu não tinha daquela vaga. E na altura a pessoa que me entrevistou disse, olha, Mira, gostamos do seu perfil, compreende os requisitos que a vaga pede. Infelizmente não tem aqui um requisito que a Miriam já disse que não tem domínio e vimos que também não tem no seu currículo. Mas isso não é motivo para nós não recrutarmos a Miriam. Porque isto é algo que nós podemos ensinar e assim foi. Eu nunca tinha trabalhado com aquela ferramenta, mas eles mesmo assim contrataram e hoje estão satisfeitos porque eles ensinaram a trabalhar com aquela ferramenta, eu aprendi e estou a trabalhar até os dias de hoje. Também há esses casos. Falou que ouvi que deram um feedback em relação ao quesito que não tinha. Esse feedback foi dado no mesmo dia ou dias depois? Porque hoje vê-se muita reclamação de que as agências, tanto como empresas, não dão o real feedback, porque é que não foram aprovados ou não? Eu recentemente fiz uma publicação em que eu dizia que a falta de feedback nas entrevistas é quase um problema nacional, né? Isto é um problema é um mal que deve ser combatido em Angola. E eu já debati isso com vários colegas da área e vou continuar a dizer que é inaceitável, é inadmissível e não tem nada que o justifique. Por mais que me digam que é uma empresa que tem 1.500 trabalhadores, que recebe 5.000 currículos por dia, nós temos que perceber que o feedback não é um favor que as empresas fazem a nenhum candidato. É uma obrigação, ou seja, é um dever da entidade empregadora
e é um direito do candidato. Porque quando nós convidamos um candidato a participar numa entrevista, principalmente se for presencial, nem todo mundo tem táxi, desculpa, carro próprio. As pessoas deslocam-se. As pessoas às vezes saem de uma província para a outra para fazer uma entrevista, o que eu também acho errado, porque hoje podemos fazer online. Mas isso aí já é um outro assunto. As pessoas deixam compromissos para estar ali, gastam seja o que for, umas saem de cidades. Quer dizer, é ali um trabalho, um esforço, tempo. As pessoas preparam-se psicologicamente para estarem ali. E depois, no fim, tu vês que parece que o teu esforço foi em vão. Isso é inadmissível. E eu passei por esse processo recentemente, porque eu fiquei desempregada durante alguns meses e voltei a entrar para o mercado de trabalho em fevereiro deste ano. E fiz muitas entrevistas, muitas. E há umas que até eu não tive feedback. De pessoas que chamaram-me pelo LinkedIn. Pessoas que todos os dias têm conteúdos para postar no LinkedIn, colegas da minha área. E também não me dão feedback. Mas eu vou continuar a bater nesse pé, porque independentemente da posição que tu estás a recrutar, se é auxiliar de limpeza, se é motorista, se é assistente, se é diretor, se é coordenador, não tem nada a ver com a posição. Nós temos o dever, enquanto profissionais de recursos humanos, e as entidades empregadoras devem bater o pé com o seu departamento de recursos humanos, de arranjar formas de dar o feedback, nem que sejam e-mails automatizados, nem que haja um departamento ou alguém responsável só para isso e está lá por um contrato de prestação de serviço, ou subcontratem empresas para prestar esse serviço, porque também já existe. Ou seja, temos de arranjar uma forma de combater esse mal, porque é a reputação da empresa. Sabemos que palavra passa palavra. E amanhã, se o Daniel disser, olha, Miriam, eu fui fazer uma entrevista na empresa X, até hoje não me deram feedback, e eu tiver passado pela mesma experiência, nós os dois, amanhã, quando formos falar dessa empresa a uma outra pessoa, vai ser com uma imagem negativa. Então, eu lamento muito a todas as pessoas que passaram e estão a passar por isso. E o meu conselho é que não desistam e nem se desesperem. Continuem, não vale a pena também se desistirmos, nunca vamos saber o que é que pode vir pela frente. E infelizmente quer dizer, é a maioria que faz isso, mas acreditem que também existem profissionais que fazem diferente. E não vou falar só de mim, eu tenho colegas que lidam comigo e fazem diferente também. Ok, tá, muito bom. No currículo, a fotografia no currículo é essencial? Causa algum impacto? Não? Essa pergunta também é muito pertinente. É assim, conforme eu disse, e volto a repetir, hoje a triagem é muito automatizada em algumas empresas e eu também não vou pedir a inteligência artificial para fazer a triagem da fotografia. Por este motivo, eu digo que não é um fator, quer dizer, não é tão essencial ter ali a fotografia. Não vou dizer, olha, não use. Mas não faz muita diferença se usar. Porque mesmo que eu receba currículos com fotografias, eu não posso me sujeitar a fazer uma avaliação pela fotografia que está no currículo. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda desconhecem o que é uma fotografia profissional e põem fotografias que não se enquadram aquilo que é o currículo. Mas quando tu convidas a participar numa entrevista presencial, tu vês que até parece uma outra pessoa daquela que está no currículo. Os candidatos têm que ter muita atenção. Se realmente vocês querem usar o currículo, a fotografia no currículo, tenham muita atenção à fotografia que vão usar, que seja profissional. Caso contrário, o meu conselho é não usarem. Eu atualmente, o meu modo de recrutamento é a primeira entrevista ser sempre online. Eu acho que isso já é poder ajudar o candidato na questão do táxi, do transporte. Aí eu já consigo fazer uma pré-triagem antes de passar para a segunda fase e ver se ele compreende os requisitos, a postura, as respostas. Já consigo fazer ali uma pré-triagem, uma pré-avaliação
Então, eu hoje faço isso. Obviamente que se ele não tiver a fotografia no currículo, eu já vou ter o contacto, porque eu peço para ligar a câmera e aviso com antecedência que ele tem que ter a aplicação X, com o áudio a funcionar, com a câmera a funcionar, vamos ligar a câmera. Então, ali eu já consigo fazer uma pré-avaliação também. Tivemos aqui no backstage, né? A tentar. Vou só abrir aqui depois na tela, na edição, vai-se colocar isso. A fazer a avaliação de um CV. E apesar da Miriam identificou os pontos-chave, né? A palavra-chave do CV, tanto em termos de responsabilidades e competências. Apesar da Miriam tem conhecimento da matéria. Se for alguém que não tenha conhecimento da matéria, viu a descrição de trabalho e tenta identificar as palavras-chave e para adequar o seu CV. Como é que eu faço essa ginástica? Como é que eu identifico essas palavras-chave? Se, por sinal, tudo que está na descrição de trabalho é importante, mas como é que eu tiro isso e coloco no meu CV, eu adapto ao meu CV? Primeiro dizer que quando vamos fazer uma adaptação ao currículo para uma vaga, nós temos que usar sempre a honestidade. Certo. De nada adianta eu receber uma descrição da vaga e querer fazer adaptação ao meu currículo para ser chamado para a entrevista, no sentido de a vaga estar a pedir, se calhar, experiência de 7 anos para engenheiro e eu só ter experiência de, se calhar, de 3 ou 4 anos e fazer essa adaptação. Esse é o primeiro ponto que eu digo. A adaptação não é mentir ou ocultar. É ser honesto. O que a vaga pede e nós não temos, nós não vamos poder incluir. Este é o primeiro facto. E no momento da entrevista, sermos honestos e dizer: olha, eu não tenho experiência nesse software ou nesse requisito que vocês estão a pedir, até porque mais cedo ou mais tarde o recrutador vai conseguir perceber que tu não tens experiência. Ou durante a entrevista, porque eu pessoalmente, quando faço entrevistas para áreas muito técnicas, eu não gosto de fazer sozinha, eu não aceito. Faço com o responsável da área, alguém da área, para poder irmos mais a fundo e perceber se a pessoa tem aquela experiência técnica, porque os recursos humanos é mais voltado às perguntas comportamentais, mas aquilo que é técnico é bom que tenha sempre o responsável da área, que está lá no campo, entende do trabalho, sabe o que é necessário, ele vai estar a fazer aquelas perguntas. Então, o primeiro ponto é esse. A adaptação não é ocultar informação ou acrescentar informação que não é verdadeira. O segundo ponto, por norma, as descrições da vaga vêm a experiência exigida e depois vêm os requisitos. Certo. São dois campos diferentes. Na experiência, é aquilo que tu sabes enquanto lado técnico da vaga. Por exemplo, falando do engenheiro, eu sei que há áreas muito específicas, que têm que ter certificações muito específicas, principalmente aqueles que estão em offshore, têm que conhecer muita coisa. Então, olhar para cada campo de forma separada. Quando falamos da experiência, por exemplo, qualquer ou a maioria das vagas vai determinar os anos de experiência que ele pede. E tu aí já consegues ver se dá para adaptar o teu currículo ou não. Um outro quesito que nós também podemos olhar dentro da experiência é quando vemos as palavras coordenar, gerir, controlar. Esses termos, nós conseguimos olhar, analisar se vai de encontro àquilo que realmente nós temos domínio e fazer essa adaptação. Então, essas palavras coordenar, supervisar, Supervisionar. já são ponte para encontrar a palavra-chave. A outra dica é que para os requisitos, normalmente há vagas muito específicas que pedem muitos domínios de softwares, de aplicações, de sistemas, olhar para aquilo que eles pedem. Há umas que dizem que tem que ter que tem que ter experiência no Primavera, tem que ter experiência no Microsoft Outlook, tem que ter, quer dizer, tem ali
tem que ter experiência em elaborar dashboards. Se tu nem conheces o termo que tá ali escrito, não há adaptação para ser feita. Ok. É dizer que na entrevista, mesmo que seja chamado, dizer que desconheces aquilo ou que não tens experiência. Uma dica que os candidatos também podem fazer, eu lembro-me que em fevereiro eu fui convidada para ir a uma entrevista e o único critério que eu não, que eu não tinha na altura era o domínio ou a experiência em elaborar dashboards. E faltavam 2 semanas para entrevistas, ou uma semana para a entrevista. Eu fiz logo uma formação, assim, um curso online de dashboards iniciais. Sim, sim. E quando cheguei à entrevista, eu disse a eles que nunca tinha trabalhado, mas que recentemente fiz um curso online sobre aquilo, porque sabia que a vaga pedia. Então aí o recrutador também já vê que tu até és uma pessoa atenta, és uma pessoa Proativa. dinâmica, proativa, ok? Ou seja, ele não tem experiência, mas como sabia que é um dos requisitos para a vaga, ele já foi fazer uma formação. Isso também já vai captar a atenção do recrutador, também é uma dica. Então, olhar para isso tudo, por exemplo, a parte das formações, eles pedem especificamente que sejas licenciado em áreas Específicas. específicas. Se estão a pedir psicologia e tu és engenheiro, não vale a pena. Não tem nada a ver com a tua área. Certo. E infelizmente as pessoas, por conta do desespero, e eu entendo, porque nós estamos numa situação econômica muito difícil e as pessoas têm famílias e a situação está muito complicada. Mas o desespero nunca pode nos levar ao erro. Certo. E eu recebi uma mensagem recentemente no LinkedIn e já houve várias desse género, de pessoas a dizerem que sou mãe de família, sou pai de família, tenho filhos, estou a passar mal. Infelizmente, esta não é a forma certa de tu conseguires um emprego, porque as empresas não vão olhar para a tua condição atual, mas aquilo que tu tens para oferecer a elas. Mas voltando ao tema de como adaptar, é olhar para esses termos, olhar para as palavras específicas. Por exemplo, há vagas que quando exigem o inglês, vem um parênteses que diz fator eliminatório. Sim. Inglês fluente. Inglês fluente não é intermediário. Se tu não és fluente, esquece. Outra dica, quando eles, por norma, não vou dizer que é sempre, mas por norma, quando a vaga diz inglês fluente, quando estiveres a preparar-te para aquela entrevista, estuda nas duas línguas, português e inglês. Porque há uma probabilidade muito grande daquela entrevista ser conduzida em inglês. E eu tive essa experiência agora, que eu disse ao Daniel que estava também à procura de uma oportunidade de emprego. Eu já fazia os dois, eu faço questionários, né? Quando vou participar de uma entrevista, faço perguntas e respostas, estudo a empresa, preparo-me. Eu já vou preparada para que a entrevista seja tanto em português como em inglês. Tudo que é fator eliminatório, especialmente, ter muita atenção. Se tu não compreendes, não há adaptação para fazer. Qual é outra dica que podemos agregar aqui para esta adaptação? Se já tiver o seu currículo elaborado, vai fazer uma única adaptação. Se tiver a elaborar o currículo para aquela vaga em específico, porque também pode acontecer o caso do Daniel já ter uma experiência de trabalho, vamos dizer, de 18, 20 anos. E se calhar trabalhou em 2 ou 3 áreas. Certo. E o currículo, é que eu disse, tem que ser claro e objetivo. Eu recebi ontem um currículo de alguém de 8 páginas. Eu disse a ele, não tenho como ler. Disse a pessoa, não tenho. Desculpa, eu tenho muito trabalho. O que é que eu aconselho? Se tu, e não li mesmo, não vou ser muito honesta, se o Daniel já tiver experiência se calhar em 2, 3 áreas, o conselho aqui é faça um currículo para cada área de atuação. Vamos dizer que o Daniel tem experiência na área administrativa, na área de contabilidade e na área de logística. Faça um currículo adaptado para cada área. Mas agora, se trabalhando em várias empresas, como disse, se calhar a pessoa adaptou ou colocou pontos, vamos exemplificar, trabalhar em 8 empresas, que provavelmente também não é bom, não sei. Trabalhar em 8 empresas. Ele foi adaptando o currículo consoante o que ele fazia nas empresas. Provavelmente colocou 3, 4 parágrafos do que fazia e preencheu 8 páginas.
também pode-se dar o caso, ou não? Daniel, quando nós estamos a elaborar um currículo, eu vou sempre bater nessa tecla, é destacar aquilo que é pertinente. Para pessoas, principalmente que tiveram encargos de liderança, tiveram muitas responsabilidades, tiveram à frente de muitos projetos. O que quer dizer que durante os 8 ou 10 anos de casa, aquela pessoa exerceu muitas atividades. Não vai ser possível colocar tudo num currículo. O currículo é para colocar aquilo que é pertinente e que capta a atenção do recrutador. O restante, a oportunidade que tem é mesmo na entrevista. Uma outra dica que as pessoas podem usar para encontrar as palavras-chave de uma descrição da vaga e adaptar ao currículo é usar a própria inteligência artificial. O ChatGPT? Chat, qualquer um. Qualquer um. Sim. Se tu enviares a descrição da vaga e perguntares, encontre as palavras-chave deste descritivo, De vaga. dessa descrição da vaga para adaptação de um currículo, ele também ajuda-te. Também é outra dica. Obviamente, eu repito, não é para fazermos copy-pastes das inteligências artificiais, porque aquilo não é uma pessoa que está a fazer aquilo. Então, e isso também é uma dica que eu dou para quem às vezes quer preencher aquele campo sobre mim no LinkedIn, ou como é que se chama? O resumo profissional no currículo também pode usar. Mas nós temos que adaptar à nossa realidade. Então, sim, são as dicas que eu dou para quem quer candidatar-se a uma vaga e quer fazer a adaptação. Porque tu às vezes tens experiência, né? O teu currículo já está elaborado e tu depois vês uma vaga e queres adaptar. Adapta à tua realidade, porque há coisas que tu não vais poder colocar. Falou do resumo profissional. Quando estamos a elaborar o CV, tem a parte da identificação, não é? Vem o nome, número de telefone. É necessário colocar o resumo profissional, uma vez que já depois vamos colocar, acredito que o resumo profissional faz parte da parte técnica, da parte profissional, que é a empresa, o que é que fazíamos, não é isso? O resumo profissional, conforme o próprio nome, é um resumo. Só que as pessoas, infelizmente, e eu já recebi currículos que o resumo profissional é uma página. Eu não vou ler. Eu recuso-me a ler um resumo profissional num currículo que tem se calhar 8 parágrafos. Sim, o resumo é um campo que pode ser aproveitado no currículo, inclusive para tu destacares informações que já não puseste abaixo. Por exemplo, tu ali podes, resumidamente, citar um projeto de relevância que tu delegaste numa das empresas onde tu tiveste e a partir daquele projeto adquiriste uma certa experiência que pode ser colocada lá. E às vezes as pessoas querem colocar toda a informação concernente à experiência de trabalho, que pode ser usada de forma estratégica no resumo profissional. Ok? Então, o resumo profissional não é necessariamente repetir o que já está no currículo. É tu aproveitares para destacar até informações que já não foram possíveis colocar nos campos da experiência ou educação ou cursos profissionais ou treinamento, seja o que for. E tu podes destacar ali, principalmente pessoas que participaram em projetos, que participaram, se calhar, em eventos. Quer dizer, houve ali algum destaque. E se for falar da experiência, a Daniela há bocado disse, perguntou-me se alguém tiver há 8, 10 anos numa empresa e tem que pôr 3 páginas só de experiência, essa também é oportunidade para aquilo que não foi possível colocar na experiência, no campo experiência, colocar ali. Então é fazer aquele jogo. Só que obviamente que tem que ser resumido e bem elaborado, né? Palavras assim bonitinhas para captarem a nossa atenção enquanto recrutadores. Mas é um campo que eu aconselho as pessoas a usarem. Eu pessoalmente uso, eu Miriam, porque eu ali destaco as áreas de relevância na minha área que eu atuei também. Por exemplo, quais são as palavras-chave das áreas do momento de recursos humanos que eu, Miriam, tenho experiência e já tenho experiência no mercado de trabalho. Eu vou aproveitar e destacar novamente ali resumidamente. Também pode ser isso.
o CV, a estruturação do CV, falamos da parte da identificação, falamos do resumo, Sim. vamos para a experiência profissional. Isso há steps a cumprir ou a seguir, ou posso colocar identificação, ok, quiçá o resumo, depois experiência acadêmica, depois experiência profissional, ou primeiro experiência profissional, depois experiência acadêmica. Há algum template que nós temos que seguir? Por norma, quando as pessoas elaboram os currículos, usam programas, né? Eu também não aconselho ninguém a fazer o currículo, por exemplo, no Word sozinho. Uhum. Atualmente já há muitos programas grátis, o Canvas, o Free CV, há vários programas que nos ajudam. Eles já vêm com um modelo. Certo. Tu vais fazer a adaptação e trocar as informações que já estão lá e vais colocar as tuas. O que eu aconselho, e eu acho que é o geral que eu tenho visto, é seguir esta ordem. Por quê? Porque quando nós colocamos logo a experiência abaixo do resumo profissional, estamos a dar a entender o recrutador que ele já encontra a informação que ele está à procura. Pronto, uma vaga tem os requisitos, tem as habilidades que tu deves ter, etc. Formação, línguas, mas a pessoa foca-se muito nas competências, na experiência. Então, o que nós sugerimos é que venha logo a experiência, porque às vezes são currículos muito longos. Então, aquilo vai captar logo a própria atenção do recrutador, olhar para o currículo e ter ali logo a experiência. Então, sim, é de relevância que sigam essa ordem do currículo e a informação mais atual sempre primeiro e depois a mais antiga. Acho que eu também já falei disso recentemente, que há muitos currículos que eu recebo e mesmo a experiência, começam por pôr a experiência e depois o campo da educação, mas a experiência às vezes começa, eu estou a ler de 2017 para 2025. Não, eu quero saber o que é que tu fazes agora ou qual foi a última experiência de trabalho que tu tiveste. E depois, porque isso até demonstra a tua progressão de carreira. Certo. Ela começou como técnica, depois foi para coordenadora, depois foi para supervisora, depois foi para diretora e a pessoa até vai entender que ali houve uma progressão de carreira. Então, disse, vamos só para clarificar. Primeiro, identificação, resumo, a experiência, a educação, né, que são as formações sim, que tem. de mais relevância, as licenciaturas, pós-graduação, mestrado. Depois há os cursos profissionais que as pessoas fazem, às vezes de 3 meses, um mês, 2 semanas. Habilidades. As habilidades. Habilidades, o que é que são? As habilidades. Olha, isto é um tema um pouco controverso. Eu tenho uma opinião e já ouvi outras. Sim. Mas atualmente a minha opinião mudou porque eu também sigo profissionais de recursos humanos de outros países. Eu acabo por aprender um bocadinho daquilo que nós podemos ver lá fora. Hoje fala-se muito das soft skills e das hard skills. E hoje as empresas antigamente eram muito focadas só nas hard skills, nas competências técnicas, mas hoje as empresas entenderam a necessidade de gerir pessoas e a importância que as pessoas têm nas organizações. Isto é muito bom. E isto faz com que as empresas hoje também preocupem-se muito com as competências comportamentais, que são as soft skills. O trabalhar em equipa, a resiliência, a comunicação efetiva, o compromisso, a proatividade, competências comportamentais. Há o lado positivo e há o lado não tão positivo. O lado positivo de destacar isto no currículo é que eu vou olhar e vou ler que o Daniel trabalha em equipa, o Daniel é resiliente, o Daniel é proativo, o Daniel tem uma boa comunicação. Mas na prática, ao ler aquilo no currículo, eu não tenho como mensurar. E as competências comportamentais, diferente das técnicas que eu, durante a entrevista,
Ou depois posso marcar um teste para ver se ele tem domínio daquela tarefa ou Convencional. experiência técnica. As competências comportamentais, às vezes, não é só um curso de comunicação, mas é o próprio indivíduo em si. Tu vais ter de conviver com ele no local de trabalho para saber se ele compreende as competências, desculpa, eu falei técnicas comportamentais, para ver se ele compreende aquilo que está no currículo. E pronto, eu recebo muitos currículos e há pessoas que o põem, eu não digo que é mau, mas são competências que não são mensuráveis. São competências comportamentais que as empresas procuram, mas que só no dia a dia é que eles vão saber se o Daniel realmente é uma pessoa proativa. E no currículo pode estar que o Daniel é proativo e chegar no dia a dia e não está. Agora, muito mais facilmente, se o Daniel disser-me que tem domínio do software e no primeiro dia de trabalho eu ouvir que o Daniel não tem domínio, eu vou conseguir saber que o Daniel mentiu-me. Mas a proatividade, eu não vou analisar na primeira semana de trabalho ou no primeiro dia. Aquilo leva tempo, a resiliência, a proatividade, o trabalhar em equipa. São competências que, para serem avaliadas, levam Tem que tempo. conviver. Isso é que nós chamamos as habilidades, Sim. entre aspas. Pronto, há pessoas que põem no currículo as técnicas e as comportamentais, as hard skills e as soft skills. Eu sou apologista de que não há lógica de ter essas competências comportamentais no currículo. Pode-se pôr, não digo que não, mas na prática eu como recrutadora ou a pessoa com quem tu vais trabalhar só vai conseguir ver se aquilo realmente condiz com o que está no currículo no dia a dia de trabalho. Falou que tem usado, ou que aconselha as pessoas a usarem, tem alguns templates ou alguns Sim. sites como o FreeCV. Tem o Tem o Canva, Canva, tem o vários. FreeCV, sim. Eu uso muito o Canva, por acaso. Sim. Mas esses sites, não é? Ou aplicativos foram criados consoante a geopolítica daquele país, porque não é um aplicativo angolano, Na verdade, eu vou dizer que é universal. é universal. Não vou dizer país, eu vou dizer que é universal, porque isso é como tudo. O Primavera não foi criado em Angola e nós usamos. Nós usamos, sim. Ok. A Microsoft não foi criada em Angola e nós usamos. Então, a inteligência artificial não foi criada em Angola e nós usamos. Certo. E muitos outros aplicativos. Então, muitas das informações, dos sites, seja o que for que é criado lá fora, é adaptável a outros países. Ok? Mas isso também depende muito... Como é que se diz? Não é das atualizações, mas do acompanhamento que cada país faz. Porque hoje vemos que há países que parece que ficaram para trás em certas situações e há outros que estão a fazer o acompanhamento da evolução no mundo, no mercado. Por isso é que há países que a automação, por exemplo, das tarefas já era feita há muito tempo, nós estamos a começar agora. Ou há muitos países que estão a substituir os humanos pelos robôs e lá fora isso é normal. Então acaba por ser universal. Eu digo que é universal. Okay. E se nós formos a pesquisar, por exemplo, falando propriamente da questão dos currículos, é o que se usa em toda a parte do mundo. E nós aqui já temos algumas empresas que fazem ou que são responsáveis por fazer a elaboração dos currículos e usam esses mesmos modelos, que são o que as empresas aqui procuram. Pessoal, a conversa está muito agradável. Não podemos deixar de agradecer ao nosso patrocinador, que é o Dr. Leiroi Mwandumba José, que é o criador e fundador de uma plataforma de recrutamento de nome Conteúdo Local, com o propósito de termos recrutamentos mais precisos, recrutamentos mais coesos e recrutamentos com uma qualidade de engenheiros e não só excelentes. E voltando na conversa, falamos do currículo, né, que tem a parte da identificação, resumo, experiência profissional, acadêmica e também tem as habilidades. Já temos um currículo assim estruturado. As habilidades dependendo do formato. Há formatos que, né, é um quadrado e ele depois tem uma linha no meio que divide a informação pessoal, o resumo e as habilidades, por exemplo, no canto esquerdo. E depois do lado direito ele só vai dar a possibilidade de inserir a informação concernente à experiência profissional e à educação. Então também tudo depende do próprio formato
que a pessoa vai escolher usar, porque há muitos formatos nesses aplicativos, não é? Então, eu agora estar aqui a dizer essa ordem, é melhor, olhem sempre para o formato que vão utilizar. Sim. Sim, já temos um currículo assim estruturado. Faltou o idioma. Sim, o idioma assim também. Obviamente que há outro aspecto, falando do idioma, que eu digo aqui é para candidatos que não falam inglês fluente, é desnecessário terem um currículo em inglês. Certo. Eu já recebi currículos de pessoas que o nível de inglês é básico e ele envia-me o currículo em português e inglês. O teu inglês é básico. Não faz muito sentido tu tens um currículo porque nem foste tu que elaboraste. Certo. Sim, faz eu sentido. também aprendi a falar inglês e tive no beginner. E eu, quando estava no beginner, não conseguia fazer um currículo. Faz sentido. Então, o currículo é para aquelas pessoas, inglês é para aquelas pessoas que já estão no nível intermédio ou avançado, né, fluente. E sim, deve compreender esse campo, porque se tu falas mais de uma língua, especialmente o inglês, o francês, seja o que for, deves colocar ali. E a outra dica, as pessoas falando novamente dos gráficos e das cores e das fotografias. As pessoas hoje usam alguns templates que dão a possibilidade de não é criar gráficos, mas eles já dão a possibilidade de tu como é que eu vou explicar? Vem ali uma opção que tu em vez de escreveres o nível da língua, tu preenches uma linha. Certo. E o que eu aconselho é tu escreveres mesmo. Sim, porque aquelas linhas, aqueles gráficos não me dão a resposta do nível. E às vezes é uma vaga que o inglês até pode ser intermédio, mas eu ao olhar para aquilo não consigo perceber se é básico, se é intermédio ou se é fluente. Então, o melhor é escrever mesmo. Inglês, traço ou barra, fluente, básico, intermédio. Assim eu já sei que não. O Daniel fala inglês fluente, dá para essa vaga. É muito mais fácil para nós. Okay. E também para a própria inteligência artificial. Sim. E para eles pior, né? Sim. Que são robôs ali atrás. E temos um CV estruturado, como acabou de dizer. Finalizamos, acredito, com a língua e as habilidades. Qual é a diferença de um CV e uma carta de apresentação? Porque acredito que algumas coisas que vão na carta de apresentação já constam no CV. É assim, não há tanta diferença e hoje já não é tão usado como antigamente, mas não digo que deixem de usar, até porque há muitas vagas no LinkedIn que quando tu candidatas te pedem mesmo a carta de apresentação e ainda pedem o currículo. Outras que vão diretamente para o currículo. A carta de apresentação é tu estares praticamente a dizer que estás disponível para aquela vaga. Eu sou fulano, tenho experiência na área X, mostrar o teu interesse pela vaga em tuas palavras, num modo mais profissional, que não é possível colocares no currículo, porque no currículo tu és o produto que está à venda. Na carta da é um produto que está à venda. Na carta da apresentação é esse produto a falar que está à venda. Então é esta a diferença, porque tu ali vais te apresentar, vais te vender, vais poder falar um bocadinho mais do interesse que tens, o que é que podes agregar à vaga, se calhar destacar um aspecto ou outro que possa não estar no currículo. Então é basicamente isso. Há empresas que já não pedem, que só querem o currículo, há outras que ainda pedem a carta da apresentação. Então o meu conselho é terem sempre ali no vosso backup tanto o currículo como a carta da apresentação. Para as que pedem, os dois documentos vão sempre submeter os dois. Para as que não pedem, submetem aquilo que está a pedir. Mas sim, também é importante. Qual é a diferença do headhunter? Não sei se o headhunter são as pessoas que trabalham nos recursos humanos, do recrutador. O headhunter é um termo inglês que, traduzindo em português, é um caça-talentos. É uma pessoa que trabalha no departamento de recursos humanos, mas que é especializada para recrutamento somente, ok?
Nós aqui, prontos, acabamos por adotar alguns nomes em inglês, né? Aqui em Angola e não só, acho que em Portugal também. E os caça-talentos têm um único objetivo: caçar aquele talento que eles precisam. São empresas especializadas. Muitos desses headhunters são contratados porque são vagas também confidenciais, se não a maioria. Confidenciais por quê? Porque, pronto, às vezes a empresa está a contratar para uma vaga de alguém que ainda não foi demitido. É uma posição de extrema confiança, de extrema responsabilidade. Então, os headhunters estão ali, não vou dizer só no back-office, não aparecem, eles aparecem. Mas o caçar talento, às vezes, é para vagas muito sensíveis das empresas. Certo. Porque muitas empresas têm departamento de recursos humanos, e a maioria, penso eu, e têm pessoas com competências para estar ali a fazer o recrutamento, e às vezes uma área ou uma só pessoa para fazer os recrutamentos daquela empresa, mas ainda assim as empresas subcontratam esses serviços, não porque a pessoa que esteja ali dentro não está capacitada, mas porque há recrutamentos muito específicos. E daí é que entram os headhunters e é aí que muita gente faz dinheiro. Então, os headhunters não pertencem a uma determinada empresa. É como se fossem É assim, agências. também há empresas que têm headhunters, mas eles não... Eles não chamam o headhunters, eles vão chamar o responsável da área de recrutamento. E se essa pessoa essa pessoa responsável pelo recrutamento for, como é que eu posso dizer? For uma pessoa de confiança, porque o headhunter, quando entra para uma empresa, há duas coisas. Ou é uma empresa com um volume muito grande de recrutamento e eles precisam de terceirizar o serviço. Empresas que recrutam muito pessoal terceirizado, também há isto. Tem taxas de rotatividade alta, pessoas em offshore, pessoas com contrato de prestação de serviço, eles entram aí. Ou entram quando há uma necessidade de recrutamentos muito específicos. Sim. Então, o headhunter entra aí. Ok. O Open to Work, não é? Num perfil de um candidato, se estiverem à procura, influencia positivamente ou negativamente para o candidato ou não? No LinkedIn? Sim, digo no LinkedIn. Estão a recrutar. Sim. E por sinal vem alguém que tem as qualificações, mas tem o Open to Work lá. Eu digo, isso influencia positivamente ou negativamente o candidato, porque é mais difícil contratar ou recrutar alguém que já esteja a trabalhar, provavelmente por conta da pretensão salarial. Se for para tirar alguém de uma empresa para a sua empresa, tem de pagar o dobro ou o triplo do que ele ganha naquela empresa. Já alguém com o Open to Work, alguém que está à procura e provavelmente desesperado, atualmente, como estamos agora, e é bem mais fácil para negociar ou por sinal, reduzir o salário dele. Muitas empresas aqui não apresentam, não procuram candidato ou não fazem recrutamento consoante a tabela salarial, porque eu procuro também emprego, já tive também na condição de procurar emprego, e eu sei mais ou menos qual é o range salarial de cada posição. E quando chego na empresa, ouço que o range salarial não é o que dera, nem o mínimo. Nem o mínimo. Então, gostaria de saber se isso tem um impacto positivo ou negativo para o candidato. Recentemente eu fiz uma publicação sobre o Open to Work. O selo Open to Work é uma ferramenta que o LinkedIn criou com o objetivo ajudar-nos, enquanto candidatos, a mostrar que nós estamos disponíveis para uma oportunidade, ou seja, o produto está à venda. Mas o selo Open to Work não funciona sozinho. O que quer dizer que se eu criar uma conta no LinkedIn com o objetivo de encontrar uma oportunidade de emprego e colocar somente o selo Open to Work, eu não vou conseguir aquele emprego.
há uma estratégia por detrás do selo, que é teres o teu perfil optimizado. E quando eu falo de perfil, é a fotografia de capa, a fotografia principal, as palavras-chave no título, o campo sobre mim, o campo da experiência, o campo da educação, os cursos profissionais, os idiomas, a sugestão, o URL e um monte de pontos aqui que eu poderia continuar a citar. Segundo, é como é que tu utilizas o LinkedIn. Se tu colocas o selo Open to Work e ficas a caçar pessoas para mandar mensagens, ainda por cima de uma forma não estratégica, só para pedir emprego, não vai dar certo. O LinkedIn é uma ferramenta, e eu volto a dizer, verdadeira, não é uma utopia. É possível tu conseguires um emprego através do LinkedIn. A questão é qual é a estratégia que tu usas para isto. Porque para eu captar a atenção do recrutador, além de eu optimizar o meu perfil, eu tenho que vender o meu produto. Se eu já tiver, por exemplo, até é mais fácil para aquelas pessoas que já tiveram no mercado de trabalho e por algum motivo ficaram desempregadas. Se eu já tiver experiência, qual é a estratégia que eu vou usar aqui? Vender o meu produto através, se calhar, do meu conhecimento. Quais são os conteúdos que eu partilho? O que é que eu uso? Como é que eu uso o LinkedIn? Quais são as pessoas que eu sigo? Quais são os conteúdos que eu comento? Quais são os conteúdos que eu compartilho? Isso tudo envolve uma estratégia. Então, o selo Open to Work funciona. E eu lembro-me perfeitamente que ainda este ano eu usei quando eu estive desempregada. Eu agora não me recordo, mas eu sei que no dia que eu uso o selo Open to Work, eu tive acho que mais de 100 likes e sei lá quantas mensagens de pessoas a apoiarem. E o que é que aconteceu? Como eu já era uma pessoa ativa no LinkedIn e partilhava conteúdos para ajudar as pessoas, dava muitas dicas da minha área de recrutamento, de entrevistas, do currículo, as pessoas solidarizaram-se comigo. Então, na mesma semana, vários recrutadores vieram ter comigo a dizer que as suas empresas estavam a recrutar. Vários seguidores meus no LinkedIn, sempre que vissem uma vaga de recursos humanos, identificavam ou enviavam para mim. Então, o selo Open to Work comigo deu muito certo. Eu fui a prova viva que o selo Open to Work dá certo. E eu lembro na altura, quando eu disse que ia usar o selo Open to Work, algumas pessoas disseram-me, o quê? O selo Open to Work? Vão ver que estás desempregada. Eu disse, não, mas o intuito é esse. Open to Work é mesmo para mostrar que eu estou disponível para trabalhar. As pessoas não, acham que o selo Open to Work é mostrar desespero. O desespero não é demonstrado ao usar o selo Open to Work, é conforme tu usas o LinkedIn. E eu há bocado falei de algumas mensagens que eu recebo de pessoas a pedirem uma oportunidade de emprego e vêm não demonstrar o valor que vão agregar à empresa ou à recrutadora, o que é que eles têm para vender, mas vêm falar das suas situações pessoais. Isto não vai me fazer contratar o Daniel, porque eu não posso chegar à direção e dizer que tenho um perfil de alguém que está a passar fome, porque é pai ou mãe de 5 filhos e está desempregado. Não, eu tenho que dizer à empresa que o fulano é licenciado na área X, tem experiência, fala inglês, fala francês, ou tem domínio do software X, e quer dizer, tu és um produto. Nós, quando vamos à loja, por exemplo, quero comprar uns tênis da Nike. Quer dizer, eu estou focada naquilo, no produto. Sim. Aquilo tem que me atrair, ou é a cor, ou é o modelo, alguma coisa ali que vai captar a minha atenção. Então, é a forma como tu usas. E, infelizmente, há pessoas que não, que ainda estamos aqui a promover e vou continuar. Já há muitas pessoas que fazem treinamentos sobre como utilizar o LinkedIn de forma estratégica. Se tu só abris a conta, colocares a foto, e às vezes são fotos nada a ver. Eu já vi foto de casal no LinkedIn, Daniel. A mulher ciumenta. Estou a falar sério, isso é muito sério. Casal. Tipo, eu também sou casada. Eu já vi foto, tipo, na praia. Tipo, o LinkedIn é uma ferramenta profissional. Quando tu ouves a palavra profissional, o contexto é totalmente diferente. A forma de falares,
a tua forma de te apresentar. Nós, quando vamos trabalhar, vamos segunda-feira para o trabalho, a forma como nós vestimos, a forma como nós nos apresentamos, até a forma de falar. Certo. Às vezes, com os amigos, tem sempre aquela gíria. Como Uhum. é weed? Como é cota? Tu não vais usar esses termos no local de trabalho. Certo. Ah, não, mas o colega é meu amigo. Usa esses termos fora do Fora. local de trabalho. Ali é um ambiente corporativo. Não estamos a dizer que não existem momentos de descontração, que vamos rir, que vamos brincar um com os outros. Especialmente aqueles colegas que já têm alguma afinidade, trabalham há muito tempo. Só que por vezes as pessoas querem trazer aquela informalidade toda para os locais de Local de trabalho. trabalho. E depois aquilo torna-se a casa da mãe Joana. E não é esse o objetivo. O LinkedIn é uma rede social profissional, certo? Correto. Na altura de escolha de um candidato, temos o CV, podemos qualificar o candidato também por conta das outras redes sociais, digo, os conteúdos que eles colocam no Facebook, Instagram. Olha, eu por acaso vou dizer que pronto, não é a maioria e não podemos generalizar e estar aqui a pôr todos no mesmo barco. Mas há empresas que fazem isto por uma questão de credibilidade. O LinkedIn é uma rede profissional, mas já há muita burla lá. Sim, sim. Por exemplo, eu nem tinha noção. Mas já há muita burla, já há muitas pessoas que fazem passar-se por outras. E às vezes as empresas, por exemplo, é muito fácil tu, com o nome do Daniel no LinkedIn, se o Daniel tiver uma conta no Facebook, entrar para o Facebook, colocar o nome e ter ali acesso a alguma informação. Então, às vezes, é só para. Eu não vou dizer certificar, porque não é o LinkedIn que vai me dizer se o Daniel realmente é aquilo que está-me a dizer que é, mas pode-me dar uma outra luz, um outro aspecto. Por exemplo, há pessoas que, só a título de exemplo, Sim. né? Vamos lá dizer que é uma pessoa que está metida, vamos dizer, drogas ou alguma coisa, e se calhar posta mesmo Os pacotes. fotografias ali no Facebook, quer dizer. E tu no Facebook consegues ver a data da publicação, em que ano, mês, o dia, tu vais ver que aquilo é recente. E por isso é que as redes sociais, porque às vezes tu estás a usar uma foto só por brincadeira e não tem nada a ver contigo, é um amigo ou tiraste da internet, ter muito cuidado com as redes sociais, principalmente para quem tem perfis abertos, porque no LinkedIn até, no Instagram até é mais difícil. Se tiveres o perfil fechado, eu só vou ter acesso ao quê? À tua foto de perfil e aquele teu A campo bio. ali da bio. Mas já o Facebook, consegues ver ali, se calhar, um bocadinho mais de informação, outra. Então, hoje ter muito cuidado. E empresas aqui de renome, as multinacionais, etc., principalmente cargos de muita responsabilidade, eles às vezes. Buscam mesmo, Sim. pesquisam. E há algumas embaixadas também naquela questão de solicitação de visto, que eles aproveitam e fazer uma pesquisa nas suas redes sociais. Se tiveres o TikTok, se tiveres o Twitter, o Facebook, o Instagram, LinkedIn, eles acabam por ver. Então, quando nós usamos as redes sociais, e eu, por exemplo, estou a entrar para esse mundo agora, eu fui aconselhada, inclusive, pelo meu marido, a ter uma conta profissional e uma conta pessoal. No sentido de que a minha rede Miriam RH Xavier na prática, no Instagram, tu só vais ver informações relacionadas ao meu trabalho de recursos humanos. A minha outra conta pessoal é para a minha família e amigos. Que se calhar eu vou partilhar um conteúdo ou outro, estou numa festa de família e etc. E eu preferi, eu no princípio até queria fazer essa junção, mas depois o meu marido conversou melhor comigo e eu entendi o que ele quis dizer. Então, as redes sociais são ferramentas muito boas, mas a forma como nós vamos usá-las pode interferir até no próprio ambiente corporativo, mundo profissional, né? Temos que ter muita atenção. Eu, para ser muito honesta, às vezes uso, mas não é com regularidade, fazer essa pesquisa em outras redes sociais, mas há muitas empresas que eu sei que fazem. No recrutamento, só existe candidatos que não atendem à vaga, ou também há recrutadores ou headhunters que não estejam muito bem preparados? As duas coisas. As duas coisas. Claro.
por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa que está a recrutar para um gestor, um gestor de logística. Eu publico os requisitos e etc. E recebo, se calhar, 50 currículos num dia. O gestor é um perfil sénior, ou o diretor é um perfil sénior. Tens que ter certas competências de liderança, de negociação, e lá, lá, lá. E eu, se receber currículos de pessoas que são júniores, automaticamente são currículos que vão ser desqualificados, não vão passar. Então, esse candidato não possui, não compreende os requisitos que a vaga pede, né? Este é um facto. Por outro lado, quando nós estamos a fazer o recrutamento, temos de ter muita calma. Obviamente que temos deadlines para fechar os processos, e daí é que muitas empresas, nos seus departamentos de recursos humanos, têm uma área voltada só para o recrutamento, principalmente empresas médias e grandes empresas que têm um nível alto de recrutamento, ou depois subcontratam empresas, headhunters, para estar ali a fazer o recrutamento. Temos que ter calma, porque há falhas cometidas sim pelos profissionais. Falhas e às vezes um pouco de falta de sensibilidade ou bom senso. Eu dei o meu exemplo e volto a repetir. Eu não tinha um dos requisitos que a vaga pedia, mas a pessoa que me entrevistou disse que aquilo não era motivo para eles não me contratarem. Então eles iam dar uma oportunidade e ver se aquilo daria certo. E esta sensibilidade que os profissionais de recursos humanos precisam de ter em convencer às vezes a direção. Olha, o Daniel só não tem um único requisito, mas isto é um requisito que, se nós apostamos numa formação, em 1 mês, 3 meses ele aprende e ele adapta-se. Porque se nós formos a ver, Daniel, qualquer um de nós que licenciou-se, até no primeiro emprego, teve de aprender. Sim. Estamos sempre a aprender todos os dias. Todos os dias. Então, o trabalho, as tarefas no local de trabalho, é tudo ensinável. Só que as empresas às vezes querem tudo para ontem. Não querem ter essa paciência. Obviamente que, se for a maioria dos requisitos que o candidato não tem, é muito complicado, né? Às vezes é para substituir alguma pessoa, um candidato, um colaborador que já saiu e a empresa tem urgência em contratar, não tem tempo para ensinar. Mas naqueles casos que há tempo, há muitos centros de formações, há muitos consultores que podem estar ali a dar um auxílio, se calhar no primeiro, segundo, terceiro mês, àquele novo colaborador, e ele depois aprende. Então, os dois cenários existem. É possível pedir ou solicitar uma segunda entrevista? Não digo oportunidade, digo segunda entrevista porque, alegando o que acabamos de falar, que a presidente da mídia acabou de falar agora, alegando que o recrutador não estava preparado, digo isso porque eu como candidato posso conduzir a entrevista. Conduzir como? Dando respostas, e nessas respostas eu sei que o recrutador ou a recrutadora irá perguntar depois. Eu estarei a conduzir a entrevista. Então, se eu conduzir a entrevista até o final, eu sei que as respostas que eu dei foram as respostas que provavelmente eu treinei, ou provavelmente as respostas certas, e no final das contas eu não passo nessa entrevista. Eu tenho a certeza que o recrutador não está preparado, porque eu sei, entre aspas, vamos falar assim, não vamos dar a certeza a 100%, porque eu sei que eu conduzi a entrevista e eu sei que tudo que o recrutador falou foi consoante a minha resposta, porque eu quis que ele ou ela perguntasse isso ou aquilo, mas no final da entrevista eu não passo. É possível eu pedir uma segunda entrevista alegando isso? Os candidatos, por norma, quando fazem as entrevistas, uns são honestos em dizer que não saíram-se bem. Sim. E dizem, não, eu estava muito nervoso, estava muito ansioso, eu tremi, eu gaguejei, eu não respondi. Acontece. Há os casos daqueles que dizem, correu muito bem. Sim. Eu saí-me muito bem. Para aquela entrevista, tudo o que o recrutador perguntou, eu respondi. Foi muito tranquilo. Aquilo nem foi uma entrevista, foi uma conversa.
Isso é a tua autoavaliação, ok? Mas há N aspectos que o recrutador tem como critério para indicar os perfis para a área que está a pedir o recrutamento. Então, se, se recebes a informação que não passaste a determinada vaga, eu não vejo motivos para tu pedires uma entrevista. Primeiro porque ou tu achas que saíste bem e não saíste, ou eles encontraram um perfil melhor que o teu, ou a vaga pode ter sido interrompida por algum motivo. Há N critérios para um candidato não passar. Há vagas que já têm indicação. Desculpa aqui agir, às vezes é bom globang, só para mostrar que está a recrutar e não está. Vamos cancelar, mas é a verdade. Então, há muitos aspectos, percebes, Daniel? E o que eu acho é que se a empresa chamou-me, eu participei na entrevista, eu até acho que saí-me bem. Eu recebi um feedback negativo. Eu, se sei o meu valor, eu não vou pedir uma segunda entrevista. Para mim é porque não era para ser. Eu vou continuar a preparar-me, a esforçar-me e a candidatar-me para outras oportunidades. Ok? Então, eu não sou apologista de eu pedir uma segunda entrevista. Se eu realmente sei que saí-me bem, que a entrevista correu bem, e mesmo assim eu não fui selecionada, é porque eles não quiseram me selecionar. Não houve um erro. Ok. Não houve um erro de que criamos o A e escolhemos o B. Não. Eles viram a tua cara, eles conhecem o teu nome, eles fizeram as perguntas, eles sabem que o candidato rejeitado é o Daniel. Por algum motivo eles não quiseram. Então eu não vejo motivos para pedir uma segunda entrevista. O que às vezes pode acontecer é, se não for um e-mail automático, for mesmo um e-mail personalizado, tu podes responder e querer saber se houve algum critério ou motivo em específico para tu não passares. Isso até vai ajudar-te para as próximas entrevistas, se eles disserem, né? Porque há uns que dizem só que não, que encontraram outros perfis, que se adequam melhor à vaga, depende. Então, pode fazer essa pergunta pela mesma via que foi contactado por norma, se for por e-mail, né? Ligar não, por e-mail. Se não for um e-mail automático, né? Porque se for automático, de nada serve. Mas se for um e-mail personalizado, pode fazer essa pergunta e ver qual vai ser a resposta. Eu já fiz isso. E teve resposta? Tive. Pá, posso aqui dizer que teve sorte. Tive resposta porque eu fui contactada pela pessoa responsável daquela área. O tempo todo aquela pessoa entrevistou-me e ela depois deu-me o feedback. Ok. Atualmente teve desempregada ou está empregada, De momento né? estou empregada, sim. De momento está empregada, Sim, sim. mas outrora teve desempregada. Quem teve algum auxílio de alguém que elaborou o seu CV ou elaborou o CV por conta própria mesmo? Olha, toda a minha estratégia para começar a trabalhar eu fiz tudo sozinha. Ok. Currículo. A única coisa que eu fiz durante aquele tempo foi fazer uma formação de como utilizar o LinkedIn de forma estratégica. Isso fiz o ano passado com uma brasileira que eu aconselho aqui as pessoas a seguirem no LinkedIn, a Mariana Torres. Eu já segui a Mariana, ela também é de recrutamento e seleção. Gostava muito dos conteúdos e ela depois lançou o primeiro treinamento dela estratégico. Foi a única coisa que eu lembro-me de ter investido e que me ajudou a melhorar, porque eu também não sabia o que estava por detrás do mundo do LinkedIn, mas a preparação para as entrevistas, o currículo, pronto, já era algo que eu já sabia, talvez por estar nessa área de recursos humanos, fiz tudo sozinha. Ok. Obviamente que eu em casa tenho um marido que dá-me muito suporte e eu quando tenho dúvidas, às vezes quero um input, quero um conselho, eu chateio-lhe muito e ele ajuda-me. Mas fora isso, sim, fiz sozinho. Podemos falar um bocadinho de contratos, assim, de forma superficial? Sim, Hoje os contratos são tempo indeterminado, certo? Caso sim. algumas
exceções. Sim, a lei hoje prevê que os contratos tenham de ser elaborados por tempo indeterminado, mas há ali exceções. Uhum. E se as empresas quiserem elaborar contratos por tempo determinados, tem que ser com base naquilo que a lei prevê. O que quer dizer que se for uma situação que a lei não prevê, ou a empresa é obrigada a ter um contrato por tempo indeterminado, ou então muitas acabam por subcontratar através de empresas as manpowers, né? Uhum. Que fazem a cedência de trabalhadores. É o que se faz hoje. As empresas querem pessoal qualificado, mas por outro lado vê-se que não querem que essas pessoas apliquem, entre aspas, o conhecimento que têm. Digo isso porque tem alguém que entrou em contato comigo Sim. e disse-me para fazer essa pergunta. Estava a ser recrutada por uma empresa Ok. e essa empresa foram falando, chegou até a fase, enviaram o contrato e o contrato era de tempo determinado. Ok. Estava lá a dar que ia ficar com ela durante três meses, ia avaliar durante 3 meses. Período experimental. Aham, que acredito que o período experimental também é 1 mês. Não sei se é obrigatório, mas é isso que está na Lei Geral do Trabalho. Para vagas de responsabilidade, a lei prevê agora 120 dias. 120 Eu não sei dias. qual era a vaga, sim. Ok, acho que era uma vaga de administrativa, algo assim, já não me lembro. 3 meses acho que era muito. É. E ela perguntou, mandou um e-mail a perguntar, né, explicou, segundo a Lei Geral do Trabalho, que os contratos agora são de tempos determinados e gostaria de saber o porquê que aquela vaga está a lidar com um tempo determinado e com um período experimental de 3 meses. Depois de 2 dias, a empresa, é uma empresa renomada, só não vou falar aqui o nome. Uhum. Depois de 3 dias, retomaram o e-mail e disseram que vamos cancelar o teu processo de recrutamento. Não porque encontraram uma outra pessoa, porque quando já te enviam um contrato, porque a pessoa ideal és tu, já passou em todas as entrevistas, Claro. todas as. Como é que eu posso dizer? Todas as qualificações que ela podia ter já foram provadas e o contrato é o último elemento para começar a trabalhar. Sim, sim. Mas depois dela mandar esse e-mail, depois de 2, 3 dias retomaram o e-mail a dizer que vão cancelar o processo de recrutamento nela. Por isso é que, a princípio, eu disse, as empresas querem pessoal qualificado, mas quando as pessoas aplicam aquilo ou o conhecimento que elas sabem, as empresas provavelmente ficam assim um bocadinho aquém. Porque hoje vê-se também que muitas empresas, disse no princípio, acham que estão a fazer favor aos candidatos. Infelizmente. Falando um bocadinho do tipo de contrato que lhe foi apresentado, depende sempre do horizonte da empresa. Infelizmente, nós temos empresas aqui, por exemplo, que prestam serviços ao setor petrolífero, a título de exemplo. Essas empresas dependem de contratos, ok? O que quer dizer que, por mais que elas queiram, nem sempre é possível terem compromissos com os colaboradores ao ponto de elaborarem contratos por tempo indeterminado. Porque os contratos, por norma, que eles têm com as grandes empresas sim. são renováveis de 1 em 1 ano. Certo. E na fase da renovação, aquilo pode ser renovado como não. Então, empresas que prestam serviços às grandes empresas petrolíferas têm muito dessa. Obviamente que vamos aqui dizer, entre aspas, as que se aproveitam, mas por norma também é isto, ok? A outra questão é conforme ela está posicionada aqui no mercado, a própria realidade financeira da empresa. Por isso é que os recrutamentos, já falei também sobre isso, o RH não é responsável por admitir ou demitir uma pessoa. Nós até para recrutarmos alguém, os recrutamentos ou as posições vão até a direção-geral, porque aqui, o custo de uma contratação tem que ir para o orçamento. Esse orçamento é ou não aprovado não só pelo RH, mas pela direção máxima das empresas. Então, nós temos de justificar o porquê que precisamos de uma contratação.
Então, há esses aspectos a considerar, ok? Há empresas que, por exemplo, só têm um negócio fechado, dois, ou têm um contrato com uma grande empresa, mas é um tempo mesmo determinado que quando aquele tempo acabar já não há mais projetos, já não vai haver mais renovação. Essa empresa não vai poder fazer contratações e oferecer contratos por tempo indeterminado. É impossível. Então, há esse aspecto a considerar. No caso dela, que depois, infelizmente, o desfecho foi esse, é negativo, eu não vou dizer que não se justifica, mas não devemos nunca chegar até aí. Ao ponto de apresentar o contrato ao candidato e depois recuar, é uma falha muito grande. Há casos que, prontos, por questões internas, se calhar estavam a contratar para alguém e de repente houve uma mudança lá dentro da empresa, tinha a confirmação do negócio e depois recuou, ou a empresa de repente está ali a funcionar e descobre que tem não sei quantas mil multas aparecem, tem que fazer redução de pessoal. É assim, há muita coisa que pode ser considerada aqui para eles recuarem. Há as próprias indicações, o dono da empresa vem e não, eu já tinha aqui um currículo. E tu, como RH, dizes: não, mas nós já encontramos um perfil, já mandamos o contrato e o dono da empresa manda-te recuar e tu também não tens como fazer nada. Então, estar aqui a culpabilizar o RH não seria, de facto, a postura mais correta. Não porque estou a defender os meus colegas, mas porque eu sei bem o que é estar na pele de RH. O recuar nem sempre é uma falha. Porque nós também estamos a cumprir ordens. Às vezes, o responsável daquela área que aparentemente pediu recrutamento, depois vem ter contigo e diz que já não é preciso, porque tivemos aqui a ver bem e o fulano pode fazer esse trabalho e repartir com o cicrano. Quer dizer, ali há muitos fatores. O que eu quero dizer é que as empresas, as empresas e o RH e todos que estiverem envolvidos no processo devem evitar chegar até este ponto, porque isso é uma falta de respeito, deixa o candidato desmotivado, frustrado, desanimado. Tu depois perguntas onde é que eu errei. E às vezes o erro não é teu. A falha não foi tua. Aliás, tu quando és selecionado e já recebes o contrato, tu não tiveste falhas. Sim. Tu foste selecionado é porque estava tudo bem. Então a culpa nem é tua. E é assim que os candidatos que passam ou passaram por isso devem pensar. A culpa não foi vossa, a falha foi deles. Eu sei que eles depois podem mandar 1000 e-mails e mensagens a desculparem-se, mas infelizmente isso não é suficiente. Porque, quer dizer, eu estou ali a pensar que o grande dia vai chegar, especialmente para pessoas que estão há muito tempo a procurar de emprego, bateram 1000 portas, a oportunidade não chegava, de repente aparentemente chegou e na hora H recuou. De todo não é ético. Eu lamento a todas as pessoas que passaram por isso ou que estão a passar até agora. Mas há um estudo, há uma pesquisa que deve ser feita e quando eu digo que deve ser feita é a própria liderança máxima olhar para esses aspectos, porque isso depois diz muito sobre a própria empresa, desde a imagem, a organização, a cultura. Isso faz a pessoa pensar duas vezes. Amanhã chamam-te para uma outra oportunidade. Tu já pensas que não vai acontecer outra vez, né? Então, são muitos fatores, Daniel, que podem ser considerados aqui, mas que é uma falha, porque eles não devem deixar as coisas chegarem a este ponto. Estamos já no final do nosso podcast. Tem algo também que chamou-me muita atenção nos seus conteúdos no LinkedIn, de que falou que 70% de que aprendeu não aplica no dia a dia. Que aprendi na universidade. Na universidade não aplica no dia a dia. Estamos a falar, não só na universidade, se calhar também no ensino de base, estamos a falar de 18 anos ou 20 anos. Exatamente. E 70% não aplica. Então gostaria que desmistificasse um bocadinho isso, porque a mim dá-me a entender, ou provavelmente outras pessoas também podem ter a mesma percepção, que não é necessário estudar muito, ou não é necessário ir muito atrás do conhecimento. Então gostaria que desmistificasse Sendo um bocadinho resumida, isso. o que eu digo é que
as pessoas têm de perceber que precisam de adquirir habilidades além do diploma. E eu digo sempre que o diploma é a porta de entrada. Por exemplo, quando nós estamos a ler um livro, compramos um livro, começamos a ler, o que é que vem, o que é que vem primeiro no livro? A introdução, capa. Sim. Uhum. Vem o prefácio, Uhum, sim, vem a sim. introdução, o desenvolvimento, a conclusão. É a mesma coisa na nossa vida. Certo. Nós temos ali um prefácio, temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, o diploma está-nos a introduzir para o mercado de trabalho. Mas depois nós vamos para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento só vai poder ser feito se nós tivermos mais habilidades além do diploma. Eu falei dos 70% porque eu não me licenciei em Angola. Eu licenciei-me na Namíbia em gestão de recursos humanos. E depois, quando voltei para Angola, tive contacto com amigas, com familiares que estudaram cá. E eu pensei que se calhar fosse só eu, né, que estudei na Namíbia, deve ser o ensino deles. Se calhar o que eles ensinaram na universidade aplica-se nos recursos humanos lá na Namíbia e não se aplica em Angola. Inicialmente foi o que eu pensei. Mas não. Pessoas que também estudaram em Angola, o mesmo curso que eu, quando acabam as suas licenciaturas e vão para o mercado de trabalho, na mesma área, né, falando ainda de recursos humanos, têm passado pela mesma experiência. O Recursos Humanos é um curso que muita gente inicialmente vai fazer porque quer fugir contas. Epá, aquilo é só teoria. Isso de economia, contabilidade, não sei, epá, engenharia. As pessoas vão muito para psicologia e recursos humanos por causa disso. Erro já, para começar. Porque quem trabalha em recursos humanos, principalmente se fosse operacional, vais ver muita conta. Eu até acho que nós, recursos humanos, nós exercemos ali. E tem um colega a quem tempos falou, agora esqueci-me do nome dele, ele fez um vídeo sobre isso, em que ele dizia que nós somos psicólogos, nós somos contabilistas, nós ali exercemos um papel um bocadinho todo. E os recursos humanos em si, daquilo que é ensinado nas universidades, e se calhar algumas pessoas estão aqui a assistir ou vão assistir e estão a formar-se, quando entrarem para o mercado de trabalho, se calhar vão dar conta e vão deixar um comentário no meu post. Tu não aprendes a trabalhar com Excel na universidade. Certo. Tu não aprendes a trabalhar com a Primavera. Tu não aprendes sobre o que é o rente, sobre o que é o PDRH, sobre como é que se faz os cálculos da segurança social. Tu não aprendes muito daquilo que é necessário para aplicar no dia a dia. E falo tanto de competências técnicas como comportamentais. Obviamente que trabalhos em grupo, que projetos vão nos fazer trabalhar em equipa, vão nos fazer, se calhar, ganhar resiliência, vão nos fazer, se calhar, às vezes os professores nas universidades pedem trabalhos e depois tens que fazer a apresentação ali à frente de todos. Isso ajuda-te a trabalhar a comunicação, a ser proativo, fazer investigações. Só que o mundo corporativo tem um outro ambiente. A questão é que tu até podes ganhar algumas dessas competências durante a universidade e é bom porque de qualquer das formas vai sempre ser útil para quando começares a trabalhar. Alguma coisa vai agregar. E é o que eu digo, não incentivo ninguém a não licenciar-se. Porque hoje nós vemos até uma vaga para assistente a pedirem licenciatura. Então aquilo é como se fosse o nosso passe de entrada obrigatório. Né? Claro que há uma matéria ou outra que se calhar vai ser aplicável, mas a maioria não é. Então, os jovens precisam de estudar, fazer as suas licenciaturas, sim, mas fazerem o acompanhamento do mercado, as tendências do mercado. Estou a licenciar-me na área de gestão de recursos humanos. Quais são as áreas que têm mais saída hoje naquele departamento? Área de recrutamento e seleção. O que é que eles usam para fazer o recrutamento? Área de desenvolvimento. O que é que eles usam? Como é que eles fazem? Como é que funciona? Quais são os sistemas?
Então, sei que muitos, infelizmente, não têm acesso a essas informações e depois sentem-se perdidos quando terminam a universidade, né? Ficam perdidos, não sabem o que é o Primavera, não sabem o que é o Excel. Mas durante mesmo o percurso profissional, se calhar acadêmico, se calhar no terceiro ano, no último, tentarem já procurar por um estágio, um trabalho voluntário. Estás na igreja, estás a licenciar-te em finanças, vai-te voluntariar na área financeira da igreja, na área administrativa. Estás, por exemplo, num grupo solidário, vai tratar da área administrativa daquele grupo. Na família há um tio que tem uma empresa. Olha, tio, não precisa que me pagues, quero mesmo só ir lá Aprender. aprender como é que se trabalha com o computador. Às vezes os jovens saem das universidades não sabem trabalhar com o computador. E obviamente que as empresas devem dar oportunidade aos jovens, não é? Mas a empresa quer sempre que tu tragas algum valor para agregar. Sim. E esse valor às vezes é o básico. Por Uhum. exemplo, saber já trabalhar com um computador. O que é um computador? Ligar, o Uhum. rato, o mouse, como é que se chama? O Teclado. teclado, o que é o Windows. Uhum. Ter já As aquela bases. noção. Sei que há alguns cursos que já têm ali a parte de informática nas universidades. Há alguns Uhum. que já acho que já têm, se não estou em erro. Mas se calhar não são todos, né? Então, desenvolver habilidades além do diploma. E isso não é só para a gestão de recursos humanos, Daniel. Para Eu não sei qualquer vocês área. em engenharia, mas eu acho que há cursos que têm mais prática, se calhar, Uhum. e é obrigatório. Uhum. Por exemplo, a medicina, sei que eles têm que estagiar, Sim. e aí é muito mais fácil amanhã eles entrarem para o mercado de trabalho porque é obrigatório o estágio, é Uhum. obrigatório certos trabalhos, mas para algumas áreas que isto não acontece, é necessário então nós irmos atrás daquilo que a universidade não oferece. Uhum. É um tema que eu levantei e quero muito poder ter um projeto de levar esses conteúdos às universidades, porque eu sei que de qualquer das formas um jovem com essa informação já vai estar mais preparado quando terminar a licenciatura e quiser entrar para o mercado de trabalho, né? Uhum. Eu não tive isso, Uhum. eu não tive. Eu quando terminei a licenciatura e fui para o meu primeiro emprego, comecei como recepcionista e mesmo na recepção eu aprendi. Então, acho que as universidades têm que fazer um review, um refresh também disso. Uhum. Principalmente para determinados cursos que é muita teoria e há pouca Prática. prática, sim. Uhum. Prezada Miriam, muito obrigado pelo conhecimento que deixou aqui. Eu pessoalmente aprendi. Tivemos um backstage a fazer algumas anotações. Vi como o CV também está assim meio balanceado naquela vaga. Está assim meio balanceado para aquela vaga. Para terminar, eu gostaria que deixasse aqui as tuas redes sociais, né, para quem precisar de algum serviço que exerce, né? E dar conselho também ao pessoal que está à procura de emprego e aconselhar também um bocadinho os seus colegas do RH. Ah, as pessoas que estão à procura de emprego, eu digo sempre para não desistirem. Eu sei que é frustrante e às vezes acabam por ficar desmotivadas porque parece que passa ano, dia, mês e nada acontece, mas o dia sempre chega, né? Não desistir, fazer o acompanhamento das tendências do mercado, seguir perfis de recrutadores no próprio LinkedIn, Uhum. explorar muito o LinkedIn, é uma ferramenta muito usada, profissionais da área, criar uma estratégia. Eu recentemente fiz um post sobre isso, em que a fotografia sou eu no dia da minha formatura. Se as pessoas Uhum. forem lá procurar, eu dou algumas dicas de como é que eles podem criar uma estratégia para quem está a procurar emprego, com mais detalhes. Então, aconselho a irem lá ver. Para os meus colegas, vamos ter muita coragem de continuar, porque ser RH não é fácil. Eu sei que atualmente fala-se muito do RH estratégico, que é ser a ponte, mas ainda há muitos colegas que só vestem uma camisola, Uhum. só apoiam um lado, que é a entidade empregadora, e isso dificulta o lado dos candidatos e dos colaboradores. Também há recursos humanos que só apoiam muito o lado dos colaboradores e aí também dificulta.
Então vamos ser estratégicos, vamos ser ponte, eh, vamos lutar, porque não é fácil também a nossa posição. As pessoas acham que o recrutamento está na inteira responsabilidade ou Responsabilidade. tomada de decisão nossa. Uhum. Nós dependemos quase todas, ou se não 80% ou 70% das decisões que um profissional de recursos humanos quer implementar ou tomar numa empresa. A decisão final não é nossa, vem da direção máxima, não é? Uhum. Eles é que decidem se querem ou não querem. Então, muita força. Vamos tentar ser mais honestos, mais pacientes e muito corajosos, né? Em relação às minhas redes sociais, no LinkedIn é Miriam Xavier somente. Acho que sou a única até agora, né? Uhum. E no Instagram é o Miriam Xavier RH na prática. Mais uma vez, Daniel, eu agradeço o convite. Espero ter ajudado. Ajuda muito. E espero voltar mais vezes. Não vai votar, apesar da Miriam. Ao pessoal que está aí, muito obrigado. Esse é o podcast Conhece os Engenheiros de Angola. Como disse a priori, o propósito desse podcast é mostrar os engenheiros que cá temos na nossa praça e mostrar os engenheiros que atuam no mercado internacional. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, que é o Dr. Leiroi Mwandumba José, que é o criador e fundador da plataforma ou do software de conteúdo local, que é o software para recrutamento de engenheiros e não só, para que tenhamos um recrutamento mais preciso, um recrutamento bem coeso e um recrutamento com qualidade. Quero agradecer mais uma vez a presença da Miriam, quero agradecer o Márcio que está aí atrás, que tem acompanhado. Quero agradecer também ao Samuel, que é que faz acontecer toda a magia aqui no estúdio. Para vocês, até já. Até o próximo programa. Obrigado. Obrigada.